Gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o poder do encantamento e eu vou falar um pouco sobre o que a gente pode aprender com o encantamento e também como trazer mais encantamento para a nossa vida e para o nosso texto. Vou esperando um pouquinho aqui para ver se vai chegando alguém, mas já vou aquecendo aqui, né? Vamos ver. Oba, já tem alguém entrando aqui. Bem-vinda, Camila. Quem for chegando vai me dando um oi aí também, beleza? E enquanto o pessoal não chega, eu vou ler um trechinho aqui de um texto que só para a gente ir preenchendo esse tempo um pouquinho. Antes disso, quem está online aí, Camila, me fala se você está me ouvindo bem. Dá um joinha aí, vi que você já mandou um sorrisinho. Só para confirmar se está tudo certo aqui. Estão me ouvindo direitinho? Bem-vinda, Lucila, Ricardo. A gente vai falar aqui hoje sobre o poder do encantamento. E eu vou começar aqui, estão lendo um trechinho aqui. Na verdade, um texto até que hoje eu publiquei uma parte dele nas minhas redes sociais, uma frase do Manuel de Barros, né, sobre o encantamento mesmo, como que ele fala em relação ao encantamento já. Aqui, gente. Que a importância de uma coisa, ela não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Então, eu começo falando do Manuel, que é uma pessoa que me inspira muito nessa arte do encantamento. E essa frase dele resume muito do que eu acredito sobre o encantamento, né? E já tem mais gente aí, bem-vinda, Stefânia, Renata. Então, eu vou primeiro me apresentar, porque pode ser que tenha alguém aqui que ainda não me conheça bem, né? Ou que está acabando de entrar aqui. Então, meu nome é Dani Brandão, né? Eu sou criadora da UAU, e hoje em dia eu falo que eu sou encantadora de palavras e imagens e facilitadora de voos criativos, né? Minha trajetória pela criatividade, ela começou muito cedo, desde criança, e depois eu acabei, na hora de escolher uma profissão, fazendo publicidade, propaganda. Foi uma profissão que eu gostei muito e que eu aprendi muito com ela, né? Grande parte desse período eu trabalhei como redatora publicitária, mas também cheguei a experimentar um pouco da direção de arte, que cuida das imagens nessa parte da publicidade. E Carolina, e de 4 anos para cá comecei a traçar uns outros caminhos, porque apesar de aprender muito com a publicidade, gostar muito do serviço que eu fazia, eu comecei a sentir uma necessidade de ir um pouco além disso, de trazer um pouco mais das minhas paixões para o meu trabalho e de criar coisas que faziam mais sentido para mim, nesse sentido. E foi então que a UAU nasceu, né? E um dos grandes objetivos da UAU, eu falo que é realmente, até pelo nome dela, né? UAU é a gente recuperar, e Marcelo, a gente recuperar essa sensação que a gente tinha desde muito criança, assim, que era muito natural para a gente quando a gente era criança, que é a gente poder se encantar mesmo pelas coisas, né? E eu faço isso na UAU, criando conteúdos, textos, imagens, alguns produtos também, e cursos e oficinas. E no final aqui, se você ainda não estiver sabendo muito, eu vou explicar um pouquinho mais de como é que vai ser o Palavra Asa, que é o curso que eu estou fazendo o lançamento, as inscrições são nessa semana. Mas, então, só para fechar, então, esse foi um pouco do meu percurso e vou falar um pouquinho mais dessa questão do encantamento. Bem-vinda aí também, Gra, Ana. Bom ter vocês aqui, gente. Então,
quando eu disse aquela frase do Manuel, né, que a importância das coisas tem que ser medida pela quantidade de encantamento que ela traz para a gente, isso é muito, eu acredito muito que o encantamento, ele diz muito sobre quem a gente é. Eu costumo brincar que, assim, diga o que te encanta, que eu te direi quem és, né? Então, a gente aprender um pouco mais a olhar para isso, e entender isso como um sinal de conhecer o mundo e conhecer a gente mesmo. Então, eu falo que quando algo te encanta, na verdade, ele só te encanta porque ele está dentro de você. Então, tem alguma coisa aí que ressoa aí dentro e por isso é encantador. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, é encantado por bailarinas, talvez você seja uma pessoa que valorize muito a leveza, a graciosidade, né? Então, eu até quero convidar vocês a fazer um exercício muito rápido, muito simples aqui, que é você pensar numa pessoa, em alguém que te inspira, que você acha encantador. E aí eu quero que você pense aí também por que essa pessoa te encanta, né? Então, esse é um exercício super legal que a gente vai aprendendo sobre a gente mesmo. Quando eu falo aqui, por exemplo, do Manuel de Barros, que é uma pessoa que me encanta muito, eu falo muito disso. Então, na verdade, o fato do Manuel me encantar é porque ele traz para mim coisas que são importantes para mim. Por exemplo, a valorização dos pequenos detalhes, das coisas, das belezas não tão óbvias, assim, dos restos, né? E de encontrar poesia no nosso dia a dia também. Bem-vindo, Vinícius, das Minas, Arte, Carminati também. Então, a gente aprender a olhar esse encantamento como essa forma de se conhecer também. E, além disso, eu acho que o encantamento ele também é muito importante porque ele acaba sendo um combustível para a nossa criatividade, né? Então, eu brinco que existe um ciclo de wows. Então, toda vez que você vê uma coisa muito inspiradora, a gente acaba se inspirando a criar algo também. Então, você vê alguma coisa muito bonita, você se permite sentir, né? Porque o encantamento tem isso. Para você se encantar por alguma coisa, você tem que dar uma abertura para poder sentir isso de fato. Então, quando a gente se permite realmente se abrir e sentir aquilo ali, a gente começa esse processo, né, de profunda admiração, de profunda surpresa por alguma coisa, e a partir disso a gente pode começar também a se inspirar e criar uma outra coisa. Então, eu brinco que é um ciclo porque você vê uma coisa muito encantadora, então você cria algo a partir disso, usando esse encantamento que você viu como matéria-prima para a sua criação, e depois você compartilha isso de novo e vai encantar outras pessoas e inspirá-las a criar outra coisa. Então, essa é também a importância da gente também não guardar para a gente aquilo que a gente criou, porque imagina se Manuel de Barros, se os grandes artistas aí tivessem guardado tudo para eles, a gente nunca teria visto isso e nos inspirado com esses conteúdos tão lindos que eles criam, né? Então, a gente realmente se permitir criar e encantar outras pessoas também é importante. E Marcelo, então, eu quero trazer também alguns exemplos assim, de pequenos encantamentos, só para a gente ver essa questão também, né, que na verdade é muito fácil a gente se encantar pelas coisas, obviamente, né, muito grandiosas e bonitas, né, você vai ver um pôr do sol na praia, você vai ver a Estátua da Liberdade, né? Então, essas coisas muito grandes, elas têm a sua beleza, né? Inclusive, essa questão do pôr do sol, tem até um trecho da menina que roubava livros que fala disso, assim, né? Que é muito fácil a gente se encantar por isso, mas quero ver quem é que consegue se encantar pelas cores ao longo do dia, e não só nesse momento tão especial. E eu brinco um pouco com isso também em relação aos IPs, né? Tipo assim, por que a gente consegue ficar tão maravilhado com os IPs, mas talvez a gente não valorize aquela flor que está ali o ano inteiro, né? Que está ali. Então, a gente também, às vezes, essa questão de afinar o olhar para poder ver aquilo que já faz parte do nosso dia a dia, que já faz parte da nossa vida mesmo, da nossa presença. E
realmente perceber isso que está, sair um pouco do automático, né? Que é um dos segredos para a gente poder cultivar mais o encantamento, é a gente cultivar a pausa e cultivar esse olhar atento e muito disposto a enxergar a beleza, né? Bem-vinda, Carla, Fernanda. Então, só para exemplificar um pouquinho aqui para vocês, né? Outro dia eu estava lendo um texto que eu gostei muito de um autor que chama Márcio Vassal, e ele é especialista na educação do encantamento. Quando eu vi, eu falei, gente, que coisa mais linda, tem alguém especialista nisso. A Renata falando que pausa foi a palavra do dia dela hoje. Que bom, Renata. Depois ela, acho que ela está falando do encantar, depois eu vou mostrar para vocês o meu encantário aqui. Então, voltando ao texto lá que eu falei do Márcio Vassal, ele conta uma história que ele estava andando de avião e, de repente, ele parou para ver uma coisa que ele sempre estava ali, mas ele nunca tinha realmente olhado de fato. Então, ele olhou para a asa do avião e viu que tinha escrito na asa do avião, proibido pisar na asa. E aquilo ali, ele ficou assim, gente, como assim? Do lado de fora do avião, quem que escreveu isso aí? Para quem será que é esse recado, né? Aí ele brinca assim, será que é para um pelicano desavisado, para um anjo maroto, né? Ou para um, sei lá. Aí ele começa a imaginar para quem que era esse recado e começa a fazer essas brincadeiras. E fica pensando, gente, para quem que eu vou contar isso? Não adianta eu contar isso para essa aeromoça aqui, que ela vai achar que eu sou louco. E depois ele vai e compartilha com um amigo dele, essa experiência, né, do pisar na asa, e o amigo dele, isso é muito bobo, isso aí é só um recado para o pessoal da manutenção, né, para eles ficarem atentos na hora de cuidar do avião, que não pode pisar naquela parte. E, você acabou de pisar na minha asa, né, então são esses tipos de experiências, assim, da gente se atentar em ver o que está ao nosso redor mesmo. Então, eu brinco que essa questão até dos avisos, das placas, eles podem virar poesia e virar recados para a nossa vida também, né? Então, por exemplo, até mesmo uma placa de aviso de trem, né? Pare, olhe, escute. Isso daí já é uma lição de vida, né? Da gente realmente desacelerar, parar, dar um tempo para poder realmente sentir e se encantar com aquilo que está ao redor da gente. E falando em placa também, eu tenho uma experiência engraçada de viagem, que eu morei um tempo na Malásia e a gente foi fazer uma visita uma vez numa cidade, e quando a gente está fora, assim, com esse nosso olhar turista, que também ajuda muito a gente a captar mais os encantamentos, é muito fácil a gente perceber isso melhor, né? Então, eu vi uma placa lá que parecia uma placa de proibido estacionar. Imagina aquela placa com um círculo vermelho e um traço no meio, assim. Só que dentro dessa placa era azul. Um azul bem da cor do céu, azul, assim, sabe? Então, ela era brasileira também, e a gente olhou uma para outra assim, o que essa placa significa? Proibido o quê? Aí eu olhei para ela e pensei, acho que é proibido céu azul. E a gente ficou rindo, lembrando disso ao longo da viagem, né? Como assim proibir céu azul? Quem iria proibir um céu azul? Mas a sorte nossa é que lá eles não respeitavam muito as placas, não. Então, deixamos isso para lá. Mas realmente a gente ter esse olhar de turista, esse olhar da criança também ajuda muito a gente a trazer mais encantamento para a nossa vida. Outro dia eu estava numa padaria e escutei uma menininha falando, ela olhou para o caixa, assim, e tinha aquelas bobinas de colocar na maquininha de cartão, tinha várias delas, assim, e ela olhou assim, o que é isso? Falou para a amiga dela, assim, será que é um papel higiênico de boneca? Aí eu fiquei indo, assim, gente, um papel higiênico de boneca. Pô, acabou de fazer poesia, né? E da gente se permitir mais essa questão de sair um pouco dessa automatização que a gente já entra e se questionar e brincar mesmo com as coisas, né? Às vezes até de um erro a gente acaba gerando uma percepção diferente das coisas. Então, eu lembro uma vez que minha irmã também, ela foi falar que ela estava no emprego dela e que alguém tinha pedido um atestado de órbita. Aí eu olhei esse atestado de órbita, ela, desculpa, de óbito.
Aí eu olhei assim, gente, ter estado de órbita é uma forma muito poética de se dizer que alguém, né, foi dessa para uma melhor, vamos dizer assim. E achei aquilo a coisa mais linda e, na verdade, ela estava falando aquilo ali por engano mesmo. Então, a gente colecionando essas experiências, né? E deixa eu só dar uma olhadinha aqui que o pessoal está falando. O Marcelo falou que de superar as expectativas, sim, né? A gente encantar tem muito disso da gente ser generoso, né? E ir além do que os outros estão esperando para poder realmente causar essa surpresa. Carolina falando que adorou a história da asa. E Camila falando que está amando, mas tem aula, que assiste depois. Beleza, Camila. Então, a gente realmente cultivar isso. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Então, eu estava dando os exemplos, né, pra gente aqui sobre o encantamento. Ah, sim. Aí eu estava falando sobre essa questão de colecionar os encantamentos, uma coisa que é muito importante também, é a gente registrar isso de alguma forma, né? Então, por exemplo, às vezes acontecem muitas coisas assim interessantes na nossa vida, mas que a gente acaba nem se lembrando que elas aconteceram porque a gente não registrou isso. E para mim, a escrita é uma das formas de fazer esse registro. Lógico que você pode registrar isso através de uma foto, de uma outra coisa, mas eu acredito muito que a escrita é uma forma muito boa de registrar os encantamentos. Inclusive, eu acho que a poesia talvez seja uma das mais fortes delas, né? De como que a gente eterniza e compartilha esses encantamentos. Então, a gente realmente mantém um caderninho ali do encantamento, que é onde a gente vai anotando tanto as nossas lembranças de coisas que foram importantes para a gente, quanto as coisas do dia a dia mesmo, e fazer esse exercício todo dia, no final do dia ou no final de cada semana, o que me encantou nessa semana. Então, você pode ir anotando ali, que você vai criando um acervo de encantamentos. E uma outra forma também da gente ter esses encantamentos e estimular isso na nossa vida é a gente realmente se alimentar de coisas que tocam a nossa alma, coisas que tocam o nosso coração. Então, né, seja um filme que você gosta, né, de um autor que você gosta de ler, ou outro tipo de experiência que você gosta, realmente você se nutrir disso, porque isso acaba gerando outras formas de encantamento e, inclusive, que você pode começar a encantar outras pessoas a partir disso, né? Tudo bem aí, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Qualquer coisa vai deixando aí nos comentários. Beleza? Então, e essa questão também da observação do nosso mundo e do nosso ambiente, ela também é muito importante nesse sentido, né? Até de pensar como a poesia como algo que começa antes mesmo da palavra, que ela começa muito no nosso olhar. E eu até compartilhei aqui também nas redes sociais, outro dia, uma imagem que eu fiz um videozinho, que era depois, se vocês ainda não tiverem visto, dá uma olhada aí no feed, que eu estava fervendo a água para fazer um chá, e eu fui olhar a panela, era uma panela preta, e comecei a ver aquelas pequenas gotinhas assim, como é que fala? Gotinhas de ar subindo, né, da água fervendo, e do lado, assim, começou a sair, tipo, uns raios, assim, e eu olhei aquilo e vi um sol, sabe? Um sol sendo formado, e me lembrou muito o diagnóstico que o Rubem Alves uma vez deu para uma paciente, que ele escreveu um texto que chama Complicada Arte de Ver, falando que ela falou com ele que ela estava muito preocupada, porque um dia ela foi cortar a cebola e, de repente, ela não viu mais aquele objeto de comer, ela começou a ver um objeto de arte na frente dela e que ela ficou muito preocupada, porque ela começou a ver isso em várias coisas. E ele fala que, na verdade, esse problema que ela tinha era muito comum com os poetas, que era, na verdade, um olhar do poeta, né? Então, aí ele fala também essa questão da gente tirar os olhos da caixa de ferramenta, tirar os olhos dessa função só física de ver e colocar os olhos na caixa de brinquedo, que é onde as crianças colocam, e começar a brincar com essa visão mesmo. Então,
Teve mais alguma experiência aqui que eu me lembrei, que até porque na época eu tinha um blog, por isso que eu falo que é importante a gente ter essa anotação, porque senão talvez eu nem lembraria mais dela. E foi um dia, eu fui num show do Teatro Mágico e estava chovendo no dia, a gente tinha levado o guarda-chuva, né? E eles têm uma música que falam para onde vão as coisas que se perdem, né? Onde que vão as canetas, onde que vão outros objetos. E aí, uma das horas, eles falam para onde vão os guarda-chuvas. E aí, nessa hora, uma pessoa, no meio do show, assim, espaço fechado, uma casa de show fechada, essa pessoa abriu o guarda-chuva e começou a dançar, assim, movimentar o guarda-chuva, e todo mundo do espaço que tinha guarda-chuva resolveu fazer a mesma coisa. Então, a gente teve um balé de guarda-chuvas no espaço, e foi um momento muito encantador e mágico mesmo. Então, a gente realmente registrar isso é uma forma de a gente manter isso para a gente, né? Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O Flávio perguntou sobre encantamento e paixão. Eu acho que o estágio da paixão, né, ele é muito ligado a esse encantamento, né? A gente começa a se encantar tanto pelo outro e começa a ver beleza em tudo aquilo ali. E, às vezes até essa questão da gente, muitas vezes, nem perceber umas outras coisas que depois pode até começar a nos incomodar, mas está muito ligada a essa adoração mesmo, assim, que a gente tem pelo outro, né? Bem-vinda, Janira, Andréia, Ivana. E uma das coisas que eu acabei fazendo com meus encantamentos, além da coleção de encantamentos, eu também tenho uma coleção de palavras. Então, eu transformei essa coleção de palavras nesse encantário, que é um pequeno dicionário de palavras encantadas e que acabou virando um oráculo. Então, eu peguei essa coleção de palavras que me encantavam e fui criando pequenas definições para elas, né, de acordo com o que a gente sente no corpo, as sensações que elas nos trazem. Por exemplo, a alegria é um sol nos lábios, o amor é um jardim cultivado no peito, e por aí vai. Então, isso é uma das formas também de transformar esse encantamento em outras coisas. Então, que tem inspirar, que é quando o pulmão se enche de arte. E Renata falando ali que ama o encantário, que acompanha ela diariamente. E é realmente um exercício muito bom a gente poder tirar essas cartinhas todo dia, né? Para a gente se conectar com a nossa intuição, com os nossos sentimentos mesmo, e se dar esse momento de pausa mesmo. Aqui também tem a tristeza, que é quando algo se apaga por dentro. E agora eu quero falar com vocês também, para quem realmente gosta de colecionar encantamentos e gosta de colecionar palavras. Não sei se vocês ainda já viram o Palavra Asa, que é um curso que eu estou abrindo as inscrições essa semana, né? As inscrições terminam nesse domingo, que a gente vai começar no dia 1º de março. Então, a gente vai ter 7 dias de percurso. A gente vai, além de colecionar encantamentos, que eu vou falar mais sobre isso lá no curso, a gente também vai colecionar palavras e poesias. A gente vai fazer um movimento aí de 7 semanas com muita inspiração, com muitos exercícios. Eu trago videoaulas, trago muitos textos também, textos meus, textos de pessoas que me inspiram e que acredito que vão inspirar quem estiver participando ali também. É uma curadoria bem legal de coisas que realmente me emocionam bastante. E muitos exercícios também para a gente colocar em prática essa questão da escrita criativa, sensível e poética. Então, vai ser uma experiência bem legal. Quem tiver alguma dúvida também pode deixar aqui, mas eu vou só dar uma olhadinha aqui, se eu não esqueci de falar alguma coisa muito importante. Enquanto isso, vocês podem, quem tiver alguma pergunta, pode deixar aí também, beleza? Então, o que a gente vai aprender no Palavra Asa? A gente vai aprender como acessar os nossos medos que impedem a gente de voar mais alto, como encontrar um norte que motive a nossa escrita, como acessar a criatividade, dar asas às ideias,
e como trazer mais encantamento para o nosso texto e para a nossa vida. Vai começar no dia 1º de março, né? A Renata está perguntando. E a gente também vai ter 2 encontros online ao vivo. E a gente vai ter um grupo no Facebook também que ajuda as alunas a trocarem experiências. E lá eu também vou postando algumas coisas extras, filmes que me inspiram, outras coisas assim, músicas. Eu trago um pouquinho também, em um dos momentos, um pouco dos exemplos da publicidade também, que é uma área que né, faz parte da minha história, então mostra um pouquinho disso para vocês também. E, na verdade, apesar da gente... Uma coisa que é importante falar também, que apesar de eu estar falando da escrita poética, isso não restringe apenas a poesia. Então, a gente vai aprender muito sobre esse olhar poético que pode ser aplicado em qualquer tipo de texto que você use. Então, se você, né, cria os textos das suas redes sociais, se você usa o texto para poder criar produtos, se você usa o texto para escrever seu blog, né, para poder, enfim, fazer poemas, crônicas, cartas. A gente vai aprender muito dessas técnicas que eu trago desses meus 14 anos de redação publicitária, mas também a gente vai aprender muito de como a gente desbloqueia os nossos medos e traz mais fluidez e mais sensibilidade para o nosso texto mesmo. Então, a gente vai trabalhar essa questão, como a gente trabalha a empatia com as pessoas, como que a gente traz mais... algum texto que realmente toque as pessoas, né? Como que a gente percebe o outro e também se comunica a partir desse lugar de verdade, esse lugar de muitos sentimentos e buscando muito o porquê que a gente está escrevendo aquilo ali. A Djanira está perguntando se são 7 semanas, isso, Djanira, são 7 semanas. Eu vou escrever aqui para vocês também o endereço para poder fazer a inscrição, mas é só entrar lá no site da UAU, que é waau.com.br, e aí nessa primeira página a gente tem, lá embaixo a gente tem uma parte que está escrito Percurso Palavra Asa, ou então você pode ir direto no link também que é bit.ly/palavra asa, tudo junto, 2. Aí você também pode ter as informações e fazer sua inscrição lá. Carolina está perguntando quais os horários das sessões ao vivo. A gente vai fazer às 8 horas também e às quintas-feiras. Então, vai ser nesse mesmo horário de hoje. A gente vai ter um encontro no dia 1º e o outro, agora eu estou na dúvida, se é no dia 26 de março. Mas depois eu confirmo para vocês. Deixa eu ver quem mais perguntou. Renato perguntou de quando começa. Janira falou que as definições são perfeitas. Obrigada, Djanira. Carla falou também que gosta muito de escrever em redes sociais e em diários. Legal, Carla. Eu acho que você pode super aproveitar o pessoal que... Essa é a 2ª edição do curso e o pessoal que fez a primeira gostaram muito, né? Tem uma das participantes que ela brincou comigo assim, nossa, esse exercício seu é uma usina de criatividades, né? Tipo, porque a gente pode dormir com o dicionário e a gente vai acordar cheio de ideias, e a verdade é isso mesmo, que eu busco muito esse método que eu criei, ele parte muito da palavra para criar novos caminhos. Então, se a partir de uma palavra, seja ela qual for, você pode criar textos interessantes a partir dela, e também essa questão da gente, a partir dos nossos sentimentos, também se conectar com as palavras. Então, tem esses 2 caminhos, né? O interno e o externo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Bem-vinda, Lorena, bem-vinda, Sami. E também dessa vez a gente tem 3 passaportes para o curso. Então, a gente tem um passaporte que é só entre aspas, né, o percurso online dessas 7 semanas, mas esses 2 encontros. Na verdade, são 9 semanas, mas porque esses 2 encontros eles estão nos extremos dessas semanas. Mas a gente também tem a opção de outro passaporte que dá direito também a esse diário de bordo impresso, encadernado, que chega aí na sua casa, com os exercícios para você fazer, e de uma forma bem inspiradora e linda aqui.
E tem a opção também do terceiro passaporte, que inclui esse diário que eu acabei de mostrar para vocês, e também uma mentoria criativa comigo, que vai ser um momento muito especial que quem quiser escolher essa opção vai ter direito a ter um atendimento individual comigo. Vai durar cerca de mais ou menos 1 hora, mas pode se estender até 2 também, onde eu vou conversar com essa pessoa, com você, sobre os seus projetos criativos, sobre algum desafio que você esteja enfrentando na escrita e trazer o meu olhar e a minha experiência para essa questão sua aí. Então, também é uma experiência bem legal, que por enquanto não está disponível em outras formas de venda, vai ser só para quem fizer o Palavra Asa mesmo. E é isso, eu acho que quem quiser saber mais, eu acho que vai ser uma experiência muito bacana, quem curte, né, o conteúdo da UAU, eu acho que vai ser uma versão super intensa disso, mas ao mesmo tempo bem leve e gostosa de viver. Então, se você gostou, deixe seu comentário aqui para mim também, e sabe de outra pessoa que pode gostar disso, que tem esse interesse, também compartilha com ela, que ela pode se interessar e pode ser bem bacana. Então é isso, eu acho que eu tinha hoje. Ah, gente, eu também trouxe 4 filmes também para inspirar nossa sensibilidade. Vocês querem ver? Dicas de filmes. Renata falou que tá dentro, oba! Então, para fechar aqui, a gente se despedir, 4 filmes para a gente despertar a nossa sensibilidade criativa. E a Carolina falou que gostou, obrigada, Carolina. Então, o primeiro deles, ele é super conhecido e, na verdade, é um dos meus preferidos da vida, assim, que é Amélie Poulain, que fala muito dessa questão da gente valorizar os pequenos prazeres da vida e, ao mesmo tempo, essa questão da gente se permitir imaginar e viver esses encantamentos, né? E o outro é menos conhecido, está no Netflix, foi uma surpresa para mim, eu assisti muito sem expectativa e fiquei muito encantada com esse filme, chama O Doador de Memórias. Quem assistir depois me conta, é muito incrível. Outro que também está no Netflix, que é A Beleza Fantástica, a Stefania falando que está atento também, oba! Beleza Fantástica, que está no Netflix também, conta do encontro de uma jardineira com um escritor, e é muito lindo também. E O Escafandro e Borboleta é um filme mais antigo, mas que também traz uma percepção muito linda para a gente, assim, da vida e de uma visão de uma pessoa que ficou paralisada e que não conseguia se comunicar de outra forma, a não ser com o movimento do olhar mesmo. Então, realmente é uma missão de vida aí e fala muito sobre essa questão da criatividade também. Lorena falando aqui, que admira muito o meu trabalho e curti te encontrar ao vivo aqui. Que dicas boas. Obrigada, Lorena. Bem, gostei de ter vocês aqui. E Stefania, Renata, obrigada. Nos vemos dentro da nossa pista de voo do Palavra Asa. E a Fernanda me quer fazer uma pergunta aqui. A Fernanda está perguntando se fui eu que desenhei as mandalas que estão aqui no fundo. Sim, esses mandalas são minhas, estão lá na loja também da UAU. Então, gente, foi isso. Muito obrigada para todo mundo que ficou aqui até agora, quem deu uma passada. E nos vemos mais depois aqui no feed. Beleza? Gratidão e boa noite para vocês. Continuem colecionando encantamentos aí. Um beijão. Obrigada, Fernanda.